Fala galera, professor Ricardo Barros aqui, continuando a nossa matéria de Direito Administrativo, aquele assunto que cai em toda santa prova de concurso, que você com certeza aí tem um pedra no sapato. Por que pedra no sapato? Por causa do seguinte, como já foi falado aqui em outros blocos, o que acontece é o seguinte, matérias como direito constitucional, direito tributário, direito penal, direito civil, tem uma lei básica, uma lei mãe, do qual tudo ramifica. No direito constitucional, Constituição Federal de 88, no direito tributário, Código Tributário Nacional, no direito civil, nosso Código Civil, nosso Código Processo Civil, que é gigantesco, mas tá tudo lá. E no direito administrativo, temos um emaranhado de leis, várias e várias leis costuradas por doutrina, jurisprudência, costumes e por aí vai, ok? Continuando então, já vimos aqui o poder hierárquico, o poder vinculado, o poder discricionário, o poder hierárquico, o poder disciplinar, né? O poder normativo ou regulamentar e vamos finalizar agora vendo o poder de polícia, né, que vai ser diferente do poder disciplinário e do poder hierárquico, o poder disciplinar vai decorrer do poder hierárquico e vai ser aquele poder que vai ser utilizado para aplicar sanções ou ali usar justamente a hierarquia do poder hierárquico com as pessoas da própria administração pública ou vinculadas a ela. No caso do poder de polícia, vamos ter a relação entre a administração pública e particular. Então, meu aluno e minha aluna, a principal diferença entre o poder disciplinar e o poder de polícia, lembrando que o poder disciplinar vai decorrer do poder hierárquico, né? Do poder disciplinar e o poder de polícia, é que o poder disciplinar vai atuar em pessoas, agentes que estejam ligados à administração pública ou façam parte dela, enquanto o poder de polícia é o poder que vai atuar em relação da administração pública em relação ao particular. Ok? Tranquilo. Vamos lá. E da onde que decorre esse poder? O poder de polícia, ele vai ser muito decorrente do poder extroverso ou poder de império. E o que é esse poder extroverso? É o seguinte, meu aluno e minha aluna, é o poder que a administração pública tem de criar obrigações para os seus particulares, independentemente das concordâncias destes. Olha que interessante, até perdi o ar. O poder que a administração pública tem de criar obrigações para os particulares, independentemente da concordância destes. Quando você está lá andando no seu carro, show de bola, que talvez hoje seja um Chevette, quando você passar no concurso vai ser uma BM, vai ser um Corolla, um carrão massa, que você estiver ali andando e vê um sinal vermelho, por que você para? Aí você fala, porque outro carro vai passar e bater. Tudo bem, se não tiver nenhum carro na rua, por que você para? Porque a administração pública criou aquela obrigação para você, né? Lembrando que aí essa parte aí do sinal vai ser um ato administrativo, né? Vai ser uma situação, uma manifestação da vontade do Estado para que você pare, ok? E por que você respeita isso? Justamente por esse poder extroverso, por esse poder de império, que é justamente o poder que a administração pública tem de criar imposições para o particular, independentemente da concordância deste. Ok? Então o poder de polícia vai ser baseado nisso e vai disciplinar coisas como direito, interesse, liberdade do particular. Então, o poder de polícia, ele vai andar em várias searas, disciplinando várias e várias situações, como, por exemplo, segurança, higiene. Higiene, sim, talvez o aplicador, o operador do poder de polícia mais famoso que exista é o Linneu, do poder de polícia administrativo, o Linneu da Grande Família, que ele trabalhava lá na vigilância sanitária, se não me engano, né? Tem até uma situação que quanto mais velho você fica chato ver Grande Família, porque você começa a ver que o Linneu tinha razão em tudo, cara. Você começa a se identificar com o Linneuzinho, ok? Então, higiene, claro que vai ser algo aí tutelado pelo poder de polícia. Mercado, né, que vai ser aí produção, atividade econômica, licenças ambientais, tudo isso. Ordem, costumes, atividade econômica, etc, etc, etc. Quando, por exemplo, existe uma licença ambiental como condição que você tem que tirar para construir determinada indústria, alguma coisa em determinada área, isso aí vai ser uma expressão do poder de polícia. É o poder de polícia limitando. Quem é que está te falando que você não pode desmatar aquilo tudo e botar sua indústria? É o Estado.
certo? O Estado vai servir para tutelar isso. Aí você fala, eu quero mais que se leia, eu quero mais entrar aqui, cortar essa madeira toda, vender, mas você não pode. Por quê? Porque o Estado pode te criar uma obrigação. Ah, mas eu não tenho ligação com o Estado, por isso que você é um particular, então existe o poder de polícia, ok? Beleza? Continuando. Ou seja, né, como eu coloquei aqui, vai criar condições e restrições para o uso ali do particular, né, para a vida, para o interesse particular, beleza? Vamos lá. Poder de polícia administrativa e poder de polícia judiciária. Na realidade, polícia administrativa e polícia judiciária. Qual é a diferença, meu aluno, minha aluna, de uma para outra? Vamos pensar, será que a Polícia Federal, como esse órgão, ele está lidando aí na tutela da Polícia Administrativa? Não, vai ser da Polícia Judiciária. E onde que a gente vê essa grande diferença? Seguinte, se você está lidando com uma limitação da atividade particular, tá? Então, isso aqui vai ser uma situação de polícia administrativa, limitar a atividade do particular quando se tratar de bens, direitos e atividades privadas. Veja que isso aqui vai de uma maneira ampla, sobre as coisas, né? Bens, direitos, atividades privadas, tá? Coisas em sentido amplo, né? Que você pode pensar coisa só como bem, certo? Então, dessa maneira aqui, você vai ver a polícia administrativa. Já a polícia judiciária, ela vai lidar com ilícitos penais, ok? É por isso, meu aluno e minha aluna, que até vou colocar aqui, ó, que o grande fator de diferenciação entre polícia administrativa e judiciária é justamente a natureza do ilícito, ok? Se o ilícito for envolvendo bens, direitos, atividades privadas, né, de limitação à atividade particular, você vai ter a polícia administrativa. Mas se o ilícito for voltado contra pessoas, tá? Porque pela polícia judiciária você pode punir justamente pessoas de maneira até de privação de liberdade. Você não pode, por meio da polícia administrativa, prender uma pessoa, mas pela polícia judiciária você pode prender, restringir a liberdade de uma pessoa, a não ser que a esfera administrativa repercuta na esfera penal, né? Aí você vai ver que são separados, não são cumulativos. Se você fizer algo contra a administração pública, você vai responder tanto pela esfera, quer dizer, são cumulativos, né? Tanto na esfera penal, administrativa, civil, etc, etc, etc. Ok? Então, os ilícitos penais da polícia judiciária, eles vão recair mais sobre as pessoas. Como exemplos, temos aqui, né? PF, Polícia Civil, né? E por aí vai, que vão ser órgãos aí de polícia judiciária, beleza? Tranquilo. Vamos pra frente, então. De que maneira o poder de polícia vai se exercitar? Fazer uma flexão? Não, vai se manifestar. Quais são as modalidades de exercício do poder de polícia? Temos, basicamente, duas modalidades, preventivo e repressivo. E aí vale a máxima, meu aluno, prevenir é melhor do que remediar, é melhor prevenir do que remediar. E um homem prevenido vale por dois, uma mulher prevenida, todas já são, ok? Ou seja, a modalidade preventiva, ela vai ser, digamos, a regra. O poder de polícia, ele vai ser eminentemente, né? Eminentemente, vou só botar eminente aqui, eminentemente preventivo. E o que vai fazer parte dessa atividade de prevenção? Por exemplo, fiscalizações, vistorias, etc, etc, etc. Ou seja, vai tentar prevenir que aconteça o ilícito administrativo. Por exemplo, se você precisa, para abrir um restaurante da vigilância sanitária, e existem vistorias de bombeiro, vistorias de vigilância sanitária, vistorias, assim como eu posso dizer, ordinariamente, né, com tempo definido, isso é uma maneira de prevenir. É muito melhor para a sociedade em si e para a própria atividade do poder de polícia que se
previna do que deixa Deus dará, aconteça um monte de merda, um restaurante vai lá e põe a carne estragada na sua mesa, dá uma intoxicação alimentar, ok, aconteceu um ilícito. O que é que vai acontecer então? Vai ser exarada, né, uma multa, né, vai ser expedida uma multa, algum tipo de sanção, alguma coisa, alguma situação repressiva, que vai ser a punição pelo descumprimento. Beleza, tranquilo, tem que haver. Mas o estrago já está feito. E não é interessante para a administração pública reparar um estrago. É interessante prevenir um estrago, ok? Então é por isso que o poder de polícia ele vai atuar de maneira eminentemente, né, predominantemente, na realidade, botei eminentemente, mas tanto faz, predominantemente de maneira preventiva, ok? Essa vai ser a grande atenção, tentar prevenir os causos. Beleza! Continuando a situação do poder de polícia, vamos lidar aqui com os meios de atuação. De que maneira, né, que pode ser atuada, aqui vai ser a modalidade de exercício, e de que maneira você pode atuar com esse poder de polícia. Basicamente também de duas maneiras. Por atos normativos e atos concretos. O que seriam atos normativos? Leis, decretos, regulamentos, situações criadas aí pelo Poder Legislativo, né? As leis são criadas pelo Poder Legislativo e regulamentadas, né, pelo uso lá do Poder Regulamentar Normativo, que vai editar decretos, etc e tal, regulamentadas pelo Poder Executivo, sempre lembrando que o Poder Executivo não tem o condão de criar lei, beleza? Tranquilo. Então vão haver as regras, né? Então de maneira assim ampla, podemos lidar com atos normativos como regras. Vão haver as regras, beleza? Isso vai ser os atos normativos que vão definir as limitações, as condições, etc e tal. E vão haver os atos concretos que vão ser justamente aqueles atos da administração pública que vão operacionalizar essas regras. Então os atos concretos vai ser justamente colocar a vistoria na rua, ir lá e fechar um estabelecimento, lembrando que fechar um estabelecimento já é uma medida repressiva, né? Que vai ser justamente fazer cumprir as regras. Então basicamente nós temos que primeiro as regras são criadas e depois as regras são cumpridas. E de que maneira são cumpridas, né? O brasileiro é aquele tipo de gente que você fala o seguinte, ó, vamos fazer aqui uma regra e todo mundo fala, caramba, tem uma regra, temos que cumprir. Não, nem brasileiro em lugar nenhum do mundo, né? E ainda tem uma coisa interessante no Brasil, que o Brasil é um dos únicos lugares do planeta que tem lei que não pega. Lei que não pega, ok? Por exemplo, um exemplo muito louco aqui que eu me lembrei agora. Eu vi uma entrevista antiga que falava o seguinte, que quando lá nos anos 90 teve a lei que obrigou você a colocar um cinto de segurança, tinha gente que usava camisa do Vasco. Camisa do Vasco, que tem aquela listra aqui, pra burlar. Hoje é algo tão normal você entrar no carro e puxar o cinto de segurança, na maioria dos lugares, que tem muito lugar aí. Eu já fui em lugar que eu botei o cinto de segurança, deram risada na minha cara, em cidades menores, etc e tal, certo? Mas olha só, é uma obrigação que foi imposta pelo Estado para o particular de botar um cinto de segurança. Hoje você tem várias coisas, cadeirinha de bebê, etc, 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 né, no carro. E aí vai acontecer o quê? Vai acontecer que, se não houvesse atos concretos para fiscalizar e tentar prevenir, agir de maneira preventiva, até hoje ia ter muita gente sem cinto, como já tem. O número de acidentes e mortes no trânsito ia disparar. Ok? Beleza? Então é dessa maneira aqui que funciona. Para complementar isso aqui, meu aluno e minha aluna, tá tudo aí no material de vocês, tá? De maneira aí bem detalhada, né? Então tô falando mais rápido aqui para conseguir mandar ver no assunto. Mas é o seguinte, você pode também ter o poder de polícia em sentido amplo e sentido estrito. Isso aqui é mais doutrinário, tá? Por incrível que pareça, por mais engraçado que seja, o poder de polícia ele vai ser ali conceitualizado, assim, normatizado no Código Tributário Nacional também, certo? Então ele vai ser ali normatizado no Código Tributário Nacional, em outras leis, tudo, em outros arcabouços. Então isso aqui vai ser uma situação mais doutrinária. E o que vai ser o poder de polícia em sentido amplo? O poder de polícia em sentido amplo vai lidar com a criação das leis
e atuação administrativa. Nada mais é do que esses meios de atuação aqui, tá vendo? Apenas com um nome um pouquinho mais bonito. Você vai ter os atos normativos, que vão ser as criações da lei, e a atuação administrativa, que vai ser justamente as formas de operacionalização. Então isso vai ser o poder de polícia em sentido amplo. Enquanto que o poder de polícia em sentido estrito vai lidar apenas com a atuação administrativa. Então é muito simples, criação de lei e atuação, enquanto o estrito é apenas atuação. Isso aqui cai muito em prova? Eu vi poucas vezes, tá? Cai muito mais assim você saber o cerne do poder de polícia, situações que ele é eminentemente preventivo, certo? A diferença em polícia administrativa e judiciária e coisitas que vamos ver. Essa situação aqui de sentido amplo e sentido estrito é um pouco mais difícil de ser cobrado, mas pode cobrar. Presta atenção, faz exercício, não esquece. Continuando. Agora, meu aluno e meu aluno, chegamos numa parte que você tem que decorar, você tem que pegar e ler esse negócio 1 milhão de vezes, tem que botar pra ouvir, tem que ficar ouvindo essa minha voz aqui com esse sotaque esquisito, ouvindo o tempo inteiro, você não pode parar de ver isso, que são os atributos do poder de polícia, ok? Os atributos do poder de polícia são basicamente 3: discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade, ok? Discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Isso tem que decorar. Quando falamos em atributos, tem um atributo do poder de polícia, atributo dos atos administrativos, que vamos ver em momento oportuno, é questão que não cai, despenca, derrama em prova. Então é muito importante que você que está em casa ponha isso na cabeça e lembre disso, beleza? Tem como decorar tudo, é difícil. Então você tem que ler, fazer questão, ler de novo, fazer questão, é repetição, não esquece disso. Vamos lá. O que é esta discricionariedade? É a mesma coisa lá que foi visto no poder discricionário, que vai ser a liberdade, entre aspas, da administração pública. Por que liberdade, entre aspas? Porque até este limite de discricionariedade, ou seja, até essa liberdade, é prevista em lei. Não pode a administração pública poder fazer o que ela quiser. A lei vai dizer, você pode vir daqui até aqui, nesse meio aqui você pode fazer o que você quiser, digamos assim. Aí tudo bem, nesses limites. Ou então a lei vai falar, você pode fazer isso, isso, isso e isso. Você tem os limites, certo? Como já foi falado, a principal diferença da administração pública e da administração privada é que a administração privada pode fazer tudo aquilo que não é proibido por lei. Não é proibido, pode fazer. Já a administração pública pode fazer apenas o que a lei permite. E aí existe uma diferença enorme, porque pode fazer apenas o que está tipificado em lei. Ok? Então até os limites da discricionariedade vai estar em lei. E essa discricionariedade aqui do poder de polícia é justamente poder ter uma liberdade, entre aspas, de ter um momento oportuno, a situação certa de poder aplicar o seu poder. Perceba que não pode ser relevado. Não pode ver uma coisa errada e falar, deixa isso aí pra lá. Por quê? Porque a administração pública tem o poder, dever de agir. Ok? Vamos pra frente. Autoexecutoriedade, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte, meu aluno e minha aluna, que a administração pública pode tomar seus próprios atos, suas próprias medidas, por meio do poder de polícia, sem necessitar de confirmação, auxílio ou permissão do poder judiciário. Imagina se tá lá o Lineuzinho, né, um fiscal, vê lá, entra fazer vigilância sanitária e vê que tem rato, barata correndo ali por tudo, por dentro do restaurante. O que é que o Lineu faz? Fecha as portas do restaurante. Porra, não pode. E aí aplica uma multa. Imagina se, para ele fechar a porta do restaurante, tivesse que entrar no Poder Judiciário, provocar, esperar tempo de processo, ter o juiz e o cara tá lá vendendo comida, tudo, não sei o quê, até ter a decisão judicial. Não. Então é por isso que você tem autoexecutoriedade no poder de polícia. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, não é todo ato de poder de polícia que é dotado de autoexecutoriedade. Um exemplo clássico, eu falei exemplo, um exemplo clássico é a
multa. Por que a multa não tem autoexecutoriedade? O lavramento da multa tem. E o pagamento? O cara vai te obrigar a pagar? Tem um prazo. Se você não pagar, meu amigo, vai para a procuradoria ali fiscal do município, que vai cobrar essa multa, etc, etc, etc. Ok? Então, lembra disso. Multa não é dotada de autoexecutoriedade. Multa não é dotada de autoexecutoriedade. Beleza? E coercibilidade, que é justamente o atributo de o poder de polícia ser coercitivo. E o que é ser coercitivo, meu amigo? É que nem esposa, fi. Mandou, você tem que obedecer. Não tem o que fazer, meu irmão. Ouve sua esposa, que é o caminho de Deus, ok? Então, mandou coercitivo, você tem que fazer. Isso vai sair do poder de império ou extroverso. Para os meus amigos homens, a gente sabe, né? A gente faz a pessoa acreditar, faz a mulher acreditar que a gente obedece a ela. É tudo tática. A gente sabe disso. Continuando, vamos que vamos. Fases ou ciclo do poder de polícia. Aqui, meu aluno e minha aluna, é o seguinte, é uma parte bem doutrinária, tá? Que muitos livros, aí, muitos esquemas que você pode achar, vão aparecer um ciclozinho direitinho, assim, né? Como se fosse aí um círculo mesmo, com cada fase. Preferi listar aqui de maneira vertical. Ok? Então vamos conceitualizar o que seriam essas tais fases ou ciclo do poder de polícia, né? Porque isso aqui é chamado de ciclo do poder de polícia e também pode ser chamado de fases do poder de polícia. É a mesma coisa. Beleza? Vamos lá. Ordem de polícia. O que é a ordem de polícia? A ordem de polícia está totalmente relacionada à fase normativa da polícia, ou seja, naquele meio de atuação que vai se criar as leis, certo? Que vai se normatizar. Vão criar as normas e regras que têm que ser seguidas. Ok. Com as normas, chega-se à fase de consentimento. O que é o consentimento? É quando o particular necessita consentir da ordem para poder fazer determinada situação. Como, por exemplo, aquilo que eu fui falado. Se o particular quer abrir uma indústria perto de um rio, né, e poucas coisas, uma empresa, tem situação de zoneamento em cidades, tá? Licenças, alvarás, ou seja, quando o particular tem que se adequar, tem que obedecer a alguma condição para que o Estado possa te liberar uma situação diversa, como no caso das licenças, autorizações, isso vai ser chamado de consentimento do poder de polícia, né? Consentimento de polícia, tá? Que vai ser justamente uma prévia anuência. E nem sempre é existente, porque existem atos aí do poder de polícia que não vão precisar deste consentimento, ok? Fiscalização. Fiscalização nada mais é que é o seguinte, você tem a ordem, que é a fase normativa, o consentimento, isso agora tem que ser fiscalizado. Então são os atos materiais, operacionais, né? O que vai fazer o poder de polícia administrativa ser efetivamente cumprido, beleza? E por último, perceba que é o limiar, né? Ninguém quer chegar nessa parte, né? Porque não é o que o Estado quer. O Estado ele não quer sair dando multa para todo mundo. O que o Estado queria é que não tivesse a necessidade da multa. Um Estado perfeito, redondinho, bacaninha, não teria necessidade da multa, concorda? Beleza. Então vamos lá. Seria a sanção, que é justamente a punição por descumprimento. Como o poder de polícia é eminentemente preventivo, a sanção nunca vai ser procurada. Ela vai ser uma consequência do não cumprimento do ato. Ok? Então essas aqui são as fases: ordem, consentimento, fiscalização e sanção. E aqui, meu aluno, vem algo importantíssimo, que é o seguinte: em regra, o poder de polícia não pode ser delegado. Essa aqui é a regra geral. Ah, Ricardo, mas eu vi uma questão que fala que a fiscalização pode. Beleza, uma parte da fase pode. Em regra, não pode ser delegado para nenhuma pessoa jurídica de direito privado, inclusive delegatária de serviço público.
tá? Então nem empresa pública, nem sociedade de economia mista, nem a empresa do seu tio lá, nada, não pode ser delegado. Essa é a regra. Existem processos, fases que podem ser delegados? Jurisprudencialmente, sim. Quais são essas fases que podem ser delegadas? O consentimento e a fiscalização. Muito normalmente a fiscalização, que é aquela empresa pública que administra os radares da sua cidade, por exemplo, certo? Então isso aí vai poder ser delegado, tá? Vai poder ser delegado a entidades, né, de direito privado da administração pública, o direito privado da administração pública, como, por exemplo, lá em administração indireta, né, vamos lembrar, empresa pública e sociedade de economia mista. Ok? Tranquilo? Então, isso aqui é o poder de polícia. Por isso que precisa de uma aula só para ele, porque o danado é grande. Para finalizar, vamos ver aqui os conceitos. Tá legalzinho o material de vocês aí, que é justamente sobre o abuso de poder ou abuso de autoridade, tá? Que é tipificado aí como ilícito, ok? Mas para fins nossos aqui de prova de concurso, sabemos, de direito administrativo, sabemos que o abuso de poder, ele pode ser expresso em 3 modalidades principais. E quais são essas modalidades? É o seguinte, primeira de todas, excesso de poder. O excesso de poder, ele vai ser ligado quando o agente, né, o servidor, o agente, o órgão, não tem a competência para aquele caso, para aquele ato. Ou então, exorbita a competência. Exemplo, o cara vai lá e fala o seguinte, eu sou, sei lá, um servidor do INSS e vou lá e fecho a sua loja porque eu quero. Não, você não tem competência para isso. Então você agiu com excesso de poder. Você exorbitou, você fez algo que não era de sua competência, ok? Outra situação, você é um lineuzinho, você pode fechar a loja, entrou na loja, viu lá um rato, fechou a loja, mas não só isso. Mandou o cara ajoelhar e comer o rato com o dente. Pega o rato e morde o rato com o dente pra você aprender, filha da puta, nunca mais fazer essas coisas. O que é que você fez? Exorbitou de sua competência. Ou seja, você tinha competência para fechar a loja? Tinha competência para mandar o cara comer o rato com o dente? Era divertido, né? Mas não tinha, né, gente? Vamos pensar nisso. Então, esse é o caso. Quando você fala em excesso de poder, você vai falar o seguinte, você não tem a competência para fazer aquilo, ou você tem, mas exorbitou daquela competência. Você a utilizou com excesso de poder, ok? Segunda modalidade, desvio de finalidade, que é o seguinte, nesse caso você tem a competência, mas usa para finalidade diversa. Qual é a principal finalidade da administração pública? O interesse público, ok? Você é chefe de uma repartição, chega um servidor novo, esse servidor olha lá para tua esposa, comete aquele pecado originário que é cobiçar a mulher do próximo, começa a trocar uma ideiazinha, o negócio começa a dar certo, começa a rolar umas fotos, começa a rolar uns nude, você olha pro cara e fala, filha da puta, dando cima minha mulher? Beleza, vamos fazer o seguinte, vou te transferir lá pro Acre, quero ver você pegar um avião, fazer a porra, teu pau chegar até lá no Acre, quero ver isso aí. Pergunta, pode o chefe da repartição remover o servidor? Pode. Pode remover o servidor porque ele não quer ele não quer ser corno? Não, né, gente? Por quê? Porque isso aqui, o interesse público tá cagando se o cara vai ser corno ou não. O interesse público tá cagando. O interesse público quer que o servidor esteja no local que ele possa melhor desempenhar suas funções. Ok? Então isso que é o desvio de finalidade. É aquela situação em que você possui a competência para fazer tal ato, não exorbita a sua competência, faz no limite que você tem que fazer, porém, você faz com a finalidade estranha ao que deveria ser feito. Lembrando que a finalidade máxima, a finalidade final de todo ato é o interesse público, porque o administrador é mero gestor da res pública, da coisa pública. O dono é nós, o povo, beleza? E, por fim, omissão. E o que é que vai ser omissão? É quando o agente tem o dever legal de agir,
mas se omite. Mesma situação, vê lá os ratos andando por lá, entra lá, gosta do brother, come comidinha lá, o cara guarda comidinha de boa na marmita, tudo certinho, come de graça, fala assim, irmão, segue sua vida aí, vou deixar quieto. Então isso é uma omissão. Então são essas as formas de abuso de poder. Excesso de poder, desvio de finalidade e omissão. Ok? Vamos então fazer exercício? Vem comigo. Vamos então para a tela. CESP 2019 constitui poder de polícia a atividade da administração pública ou de empresa privada ou concessionária com delegação para disciplinar ou limitar direito, interesse ou liberdade, de modo a regular a prática de ato em razão do interesse público relativo à segurança. Meu aluno e minha aluna, em regra, não pode haver essa delegação. O poder de polícia vai ser da administração pública, o que pode ser delegado é o consentimento e a fiscalização para entidades da administração pública e direito privado. Erradíssimo, não cai nessa. Vamos para frente. CESP 2018. A Polícia Administrativa propõe-se a restringir o exercício de atividades ilícitas e, em regra, tem caráter preventivo. É uma questão tão bonita, soa tão bem que é até bacana de fazer ela. Curtinha, tranquila e cheia de significado. Certinha. CESP 2018. As sanções administrativas aplicadas no exercício do poder de polícia decorrem necessariamente do poder hierárquico da administração pública. Não, o que vai decorrer do poder hierárquico são é o poder disciplinar, aquelas que estão envolvidas dentro da própria administração pública. O Linneu, estou usando muito o exemplo do Linneu, o Linneu não é teu chefe, ele não tem hierarquia nenhuma com você, é apenas a atividade pública controlando a atividade particular, sem essa relação de hierarquia. Então, errado. Vou fazer mais uma. O abuso de poder, que inclui o excesso de poder e o desvio de finalidade, não decorre de conduta omissiva. Essa aqui eu até me recuso, né, cara? É errada, nada a ver, meu aluno. Pra frente. CESP 2018. O excesso de poder é a modalidade de abuso de poder nas situações em que o agente busca alcançar fim diverso. Se ele busca alcançar fim diverso, não é excesso de poder, é desvio de finalidade ou desvio de poder. Ou seja, errado. Vira para mim aqui. Então é isso, meu aluno e minha aluna. Presta muita atenção nessa aula, é muito importante. Faz exercício, vai praticar. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e até mais!